Você sabe por que o seu forno enferruja? Hoje a gente está aqui para entender melhor esse efeito e como preveni-lo, como escolher um forno também que não enferruje. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá! Estamos fazendo essa matéria a convite do Detalhei, que é uma comunidade de consumidores para consumidores. Lá você pode criar seu perfil, suas opiniões, colocar o código de parceiro da Amazon, então se alguém compra um produto por sua causa, você ganha por isso, além de acompanhar o blog e todas as avaliações da Arpedia que já estão lá. Com certeza é útil e vocês vão gostar. Pode ser forno elétrico, fogão, air fryer, esses produtos todos enferrujam pela presença de certos alimentos no seu interior que acabam criando uma atmosfera corrosiva que acaba afetando o metal na forma de ferrugem. Frutas ácidas são um exemplo, mas também alimentos com muito sal ou ácidos graxos, sejam alguns vegetais ou gordura de carnes. Só que, gente, carnes, vegetais, frutas, sal, esse é o uso habitual de um forno. O certo seria, sim, limpar a cada uso, só que mesmo assim ainda pode acabar acontecendo. E também o material das paredes desse forno acabam favorecendo ou impedindo o aparecimento de ferrugem. Então, para ter um forno sem ferrugem, grande parte disso está relacionado a qual revestimento dessas paredes internas. Só que, de novo, como é que você vai ficar sabendo disso? Não vem na etiqueta, muitas vezes não aparece na embalagem. Como reconhecer um bom revestimento de forno? O revestimento mais fácil de enferrujar também é o mais comum, o que a gente chama de galvanizado. Com certeza você já viu em algum forno, air fryer, algumas vezes até em torradeiras na sua casa. Ele parece metálico, mas não é lustroso, um pouco fosco. Às vezes até parece um pouco malhado. Até parece não ter proteção, mas tem uma camada de zinco ali, que até tenta proteger contra a corrosão, mas é uma camada muito fina, que se arranha facilmente. Seja movimentando as grades do forno, quando você for colocar alguma forma no interior, que raspe contra as paredes, seja limpar com a parte mais abrasiva da esponja. Se você olha errado, ele arranha. E se arranha, ele acaba enferrujando. Muitas vezes é uma questão de tempo mesmo para acontecer. É muito difícil conseguir impedir que um forno desse acabe enferrujando ao longo do tempo. Um passo além do galvanizado, só que ainda um pouco tímido, é o aluminizado, que usa alumínio ao invés de zinco. Ainda é bem raro de se encontrar no Brasil, embora a Philips Valita esteja usando recentemente em algumas de suas air fryers e air fryers oven, e ele tende a ser 3 vezes mais resistente à corrosão do que o próprio galvanizado. Mas é bem difícil de identificar se é um ou se é outro. Eles são muito parecidos visualmente, embora o aluminizado seja mais esbranquiçado, um pouco mais claro. O inox, por outro lado, é bem mais fácil de reconhecer porque nos deparamos com ele em panelas. Metálico, polido, lustroso, reflete bem. Em alguns momentos aparece como revestimento de forno porque ele é mais bonito e também mais resistente à corrosão. É o exemplo do forno air fryer da Oster, que usa esse tipo de revestimento. Mas tem um ponto negativo. Como ele é todo lustroso, muitas vezes, se você esfregar demais usando algum produto ou técnica errada, todo mundo vai ver que ele está riscado. Acima do inox encontramos o esmaltado. É chamado assim porque ele é aplicado uma camada de esmalte vítreo ou de vidro em altas temperaturas nas paredes e aí com isso acaba se aderindo ali. Ele é bem liso, assim como o vidro, não é metálico, bem brilhoso e resistente tanto a riscos quanto à corrosão. No air forno da Miller e na maioria dos outros produtos, ele aparece preto, entretanto pode ser colorido, e apesar de ser um tanto frágil contra choques, podendo lascar, isso é raro. Cuidando minimamente bem do esmaltado, ele vai durar anos e anos sem ferrugem. Na hora da limpeza, parte macia da esponja, um pano úmido muitas vezes é suficiente. Por último, temos o autolimpante, um revestimento que é caro, é raro de aparecer, mas é um tanto especial porque ele faz parte da limpeza para você. Geralmente ele é escuro, sempre poroso, um pouco áspero e não é nada metálico. A textura muitas vezes é de um papel bem amassado. E o grande diferencial é que ele queima a sujeira para você e depois você só tira as cinzas, com uma esponja macia ou um pano úmido.
Tem praticamente dois tipos de forno autolimpante. O primeiro deles é o catalítico, que é o que costuma aparecer aqui no Brasil, mesmo que raramente. Ele funciona quebrando as moléculas de gordura acima de 200 graus Celsius. Então, 10, 15 minutos depois de você ter usado o forno, deixando ele sozinho lá, nessa temperatura, ou, por exemplo, quando estiver assando um bolo, ele acaba fazendo esse trabalho. A Miller tinha alguns modelos de fornos no Brasil com esse revestimento, mas eles abandonaram nos últimos anos e retornaram para o esmaltado. O lado negativo é que você precisa refazer esse revestimento a cada 5 anos e também ele só se livra de gordura, não se livra de açúcar. A versão que elimina açúcar é a pirolítica, essa provavelmente não tem aqui no Brasil, pelo menos não com fornos residenciais, porque para funcionar precisa estar em temperaturas acima de 400, 440 graus Celsius. Também por tempos prolongados de 2 a 4 horas. É um investimento considerável, seja de dinheiro, seja de energia ou gás, e também de tempo para fazer com que ele funcione. Se você anda sofrendo com fornos enferrujando, diria para investir um pouquinho mais e pegar um modelo de inox ou esmaltado, justamente porque eles têm uma boa resistência contra a ferrugem e também tem mais disponibilidade aqui no Brasil, te dando mais opções de modelos para escolher. Uma informação bônus, já que a gente está falando de limpeza também, é em relação às portas. Se você estiver procurando por portas duplas ou portas triplas de vidro, isso geralmente tem relação tanto com segurança, porque fica menos quente do lado de fora, mas também com desempenho, porque assim você tem um gasto menor de energia. Mas procurando por modelos que têm essas portas, confira como é para desmontar elas, porque muitas vezes acaba manchando ali no vidro entre elas, ou numa face que você não tem acesso, seja por dentro, seja por fora. Algumas você só precisa tirar a presilha, e aí você consegue tirar a chapa de vidro inteiro, dando muita disponibilidade para limpeza, enquanto outras ou não dá para fazer, ou você precisa ir ali com calma e ir tirando parafusos, o que também torna todo o processo menos prático. Essas foram dicas rápidas para ajudar os consumidores a tomarem decisões bem informadas, por isso também que convido vocês a entrarem no Detalhei, criar uma rede de ajuda de todos nós consumidores, porque quem usa sabe, quem sabe opina. Fico por aqui e até a próxima, pessoal.